Olá, meus amigos do Grupo Espírita Leon Denis. É um prazer estar com vocês nessa noite de hoje para podermos falar um pouco sobre a nossa querida e consoladora doutrina espírita. Gostaria que me desse... já ia pedir... Obrigado, viu, William? Obrigado pela força. Tá boa a iluminação? Tá boa assim? Tá, muito obrigado, William. Se eu virar assim, ó, fica melhor, será? O que vocês me dizem? Vamos só. Fica melhor assim? O que vocês acham? Ou é melhor que vire o aparelho? O que vocês podem me falar? Tá bom assim? Ou é melhor da outra maneira? Eu acho que eu vou virar então, peraí. Ficou melhor como começou, ok. Ok, agora tá bom assim, né? Pronto. Maravilha. Tô aqui acertando o celular. E então vamos lá, meus amigos. É uma grande satisfação podermos falar o tema de hoje, falar sobre a lei do progresso. Eu estou até vendo aqui da outra tela, se vocês quiserem deixar as perguntas, algumas perguntas, alguns comentários, nós podemos interagir também. Fiquem à vontade, tá certo? Para colocar as perguntas, os comentários de vocês. Então vamos agradecer aos bons espíritos por mais essa oportunidade de refletirmos sobre as leis naturais, essas leis que regem a nossa existência enquanto espíritos imortais que somos, que possamos ter aí os próximos 45, 50 minutos de muita reflexão, de muita serenidade. Então estou aqui para falar hoje, para bater um papo sobre a lei do progresso. A lei do progresso é essa incontestável lei natural. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Vamos realizar a leitura de algumas questões de O Livro dos Espíritos e fazer os nossos comentários. E aí vocês fiquem à vontade para colocar as perguntas, para interagir, para que todos nós possamos debater um pouco. Pode ser assim, pessoal? Bom, como o William disse, a voz está boa, né? A voz está boa, está tudo certo. A imagem também acredito que esteja boa. Então vamos lá, vamos ao nosso trabalho da noite de hoje. E no capítulo 8, Lei do Progresso, é interessante que Kardec, na questão 776, ele indaga aos espíritos: o estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Então percebam, meus amigos, que nós estamos falando do progresso. E Allan Kardec vai investigar: o estado natural e a lei natural significam a mesma coisa? O que seria o estado natural e o que seria a lei natural? E de que maneira nós podemos colocar de modo a não fazer confusão, a distinguir exatamente o que é o estado natural da lei natural? E aí os espíritos respondem: não,
O estado natural é o estado primitivo. Ora, todos nós fomos criados a partir de um momento da eternidade, simples e ignorantes. Iniciamos ali a nossa caminhada. Então, o que é isso? Isso é o estado natural, tá certo? É o primitivo. E aí os espíritos explicam: a civilização é incompatível com o estado natural, enquanto que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então, percebam, reparem aquela velha analogia da criança. A criança, quando nasce, ela é, e vamos colocar numa perspectiva de apenas uma existência, ok? A criança, quando nasce, ela é uma folha em branco, ela está iniciando ali a sua caminhada. Aquilo ali, o que é? É o estado natural dela enquanto criança. Ela está dando seus primeiros passos ali na senda do progresso, na caminhada do progresso. Ela não sabe nada. Com o passar dos anos, essa criança então vai avançando, ela vai evoluindo. Então reparem que o estado natural, todos nós, absolutamente todos nós, estamos de passagem por esse estado natural, mas ele não é definitivo, porque como dizem os próprios espíritos, ele é incompatível com o progresso da humanidade. Ora, a criança vai avançar. Dali a algum tempo ela faz 1 ano, faz 2 anos, faz 5 anos, 10 anos, e quando nós olhamos para trás, aquela criança já está com 70 anos, ou seja, é uma ex-criança. Então ela iniciou no estado natural a sua caminhada como criança, mas ela passou por aquela fase e ela foi avançando. Ou seja, assim ocorre com todos nós. Criados simples e ignorantes, nós passamos pelo momento de espíritos primitivos ainda, espíritos que não têm o completo domínio das leis naturais, que se desenvolvem às vezes intelectualmente, às vezes moralmente. Nós passamos pelo estágio de espíritos que habitam mundos de expiação e provas. Nós passamos pelo estágio de espíritos que estão em mundos regeneradores, em mundos felizes e morada dos espíritos puros. Então, reparem que tudo isso é uma transição. Nós estamos todos de passagem por essas fases, assim como na existência humana. Estamos na infância, passando para a pré-adolescência, a pré-adolescência para a adolescência, adolescência para a vida adulta, depois para a velhice e por aí vai. Até chegar o momento em que desencarnamos e prossegue ininterruptamente essa roda da vida. Vamos reencarnando e vamos dando continuidade à nossa caminhada evolutiva. Então reparem, o estado natural ele é incompatível com o progresso. Agora, a lei natural não. A lei natural, como dizem os espíritos, ela serve para o progresso. É a única que traz, que proporciona a felicidade para o homem. E o homem, quando se afasta dessa lei natural, ele também se afasta da felicidade. Então, a lei natural é essa referência, é essa baliza para o homem que busca a felicidade. Então, nós temos, para progredir, para avançar, nós temos que ir gradativamente cumprindo todos esses passos, tentando realizar tudo aquilo que devemos realizar, cumprindo as leis naturais, não nos afastando dessas leis naturais. É questão de tempo. Muitas vezes as pessoas falam, puxa vida, mas eu erro muito ainda. Sim, é natural. Todos nós erramos. Uma criança não erra? Eu, por exemplo, sou professor de matemática. Quando nós estamos explicando alguma regra matemática para a criança, para o aluno do fundamental ou para o aluno do ensino médio, é normal que ele erre. Por mais que você explique para ele, é normal que ele erre. Ele está aprendendo ainda. O mesmo ocorre conosco. Então o erro ele serve para nos trazer
experiência. Não tem como nós crescermos, nós avançarmos, já que estamos falando de lei do progresso, nós evoluirmos sem cometermos erros. O erro, ele faz parte. Agora, cabe-nos a reflexão para não ficarmos insistindo, batendo na tecla desses mesmos erros. É fundamental a gente ir adiante. Errou, para, pondera, faz uma análise para depois então prosseguir a caminhada. Muitas vezes as pessoas dizem: eu tento ser espírita. Ora, por que tenta ser espírita? Allan Kardec citou o espírita como aquele indivíduo que procura domar as suas más inclinações. Ele ainda erra, ele ainda se equivoca, mas ele luta, ele se empenha, ele se esforça para domar as suas más inclinações, e é com trabalho, com esforço, com empenho e com o exercício da inteligência que o homem vai então caminhando, que ele vai progredindo, que ele vai deixando de lado essa infância intelectual e moral para adentrar a pré-adolescência intelectual e moral. Já sabe um pouco mais. Depois a adolescência intelectual e moral. Já sabe um pouco mais ainda. E assim ele vai caminhando. Então imaginem como é longo o nosso percurso até atingirmos o estágio de espíritos relativamente perfeitos. Não é uma caminhada muito simples. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer para todos nós que não há motivo para desespero. Eu não preciso me apoquentar demais diante dos equívocos que eu cometo. Eles devem servir como elemento de reflexão. Eu reflito, paro, analiso e busco não repetir mais. Tem que servir para nos trazer experiências. Então a gente precisa parar com essa ideia de pecado. A doutrina espírita acabou com isso. A doutrina espírita, para nós que somos espíritas, nós eliminamos essa ideia de pecado, de culpa, de todos esses pontos. O que nós temos é responsabilidade pelas nossas ações. E essas responsabilidades, elas são maiores conforme nós desenvolvemos o nosso livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio, ele é desenvolvido à medida com que nós avançamos, com que nós progredimos. Quanto mais progredir o homem, mais ele pode exercitar o seu livre-arbítrio e mais responsabilidade ele tem. Então isso faz parte. E prossigamos aqui. Tudo bem, pessoal? Alguém quer colocar alguma questão para a gente trabalhar? E olha o que Kardec comenta. O estado natural é a infância da humanidade, como nós já falamos aqui. É o seu ponto de partida para o desenvolvimento intelectual e moral. O homem sendo perfectível, então vejam o que Kardec fala junto com os espíritos. O homem, ele é perfectível, ele está sujeito à perfeição. Ele vai caminhando cada vez mais, vai se aproximando cada vez mais desse estágio ideal da perfeição. Aí nós podemos falar assim: puxa, mas não é isso que eu vejo. Eu vejo, a impressão que eu tenho é de que a humanidade, ela está retrocedendo, ela não está avançando. Eu só vejo notícias ruins, eu só vejo absurdos, eu só vejo coisas tristes, mas ainda tudo isso que nós vemos faz parte do nosso processo civilizatório e do nosso próprio progresso. Porque hoje nós ficamos sabendo de notícias que ocorrem, por exemplo, do outro lado do mundo. E rápido, instantaneamente. Então dá a impressão de que o mundo está pior, de que o ser humano retrocede, quando na realidade o ser humano avança. Nós nunca vimos tanto bem ocorrendo como está ocorrendo agora. Nunca vimos. Nunca vimos tantas pessoas engajadas em ajudar o próximo, em colaborar, em melhorar a si mesmas. Nunca vimos um movimento desse tipo. A grande questão é que o progresso traz esse aparente paradoxo. É apenas aparente. Nós estamos caminhando conforme
a própria doutrina espírita nos fala dessa lei do progresso. Então não tem como retroceder, nós estamos avançando. Voltemos na história da humanidade há 100, 200 anos e reflitamos como nós estávamos. Imagine passar por uma pandemia que nós estamos passando há 200 anos. Imagine o que isso ocorreria, como já ocorreu. Era muito mais complicado, era muito mais difícil. Então olha como nós avançamos, tanto sobre o aspecto material, o nosso mundo avançou sobre o aspecto material, nós temos quase 8 bilhões de pessoas, como do ponto de vista moral e do ponto de vista intelectual. Do ponto de vista intelectual, não preciso nem tecer muitos comentários aqui. É claro, claríssimo o nosso progresso, inclusive, principalmente nesse aspecto intelectual. O processo de progresso moral é que é um pouco mais demorado. Porque esse progresso moral, não raro, ele advém do próprio progresso intelectual, das experiências que o espírito tem aqui enquanto encarnado. Muitas vezes nós não avançamos pelo processo de observação. O processo de observação é um bom processo para a gente progredir, mas nós ignoramos o processo de observação e ficamos muito focados naquela ideia do amor ou da dor. Claro, o amor também pode nos impulsionar, a dor também pode nos despertar, pode nos fazer refletir, mas a observação é fundamental. Eu começo observar como as pessoas estão se portando, eu começo a me observar, eu começo a olhar o mundo ao meu redor e então eu vou verificando onde essas experiências estão levando tanto a sociedade quanto eu, como pessoa, como indivíduo. E o que eu faço? Reflito, observo e repito ou não esse tipo de comportamento. Infelizmente, nós ainda não estamos avançando muito por esse processo de observação, mas o progresso ele pode sim se dar por esse meio. Vamos ver o que o nosso William Jacó colocou. Podemos afirmar que os índios são mais atrasados espiritualmente que a população dita civilizada? William, olha, é difícil nós falarmos alguma coisa nesse sentido, bater o martelo, porque em realidade nós não temos aqui uma ficha biográfica e espiritual de quem quer que seja. Não há como nós temos elementos para julgar, para bater o martelo nisso. Pode ter índios, espíritos já extremamente evoluídos, vivendo nessa cultura indígena, como pode ter e tem muita gente no nosso próprio meio, os ditos brancos, também ainda evoluídos ou nem tão evoluídos assim. É uma questão muito difícil. Não dá para você falar, bater o martelo e afirmar que que os indígenas são mais ou são menos evoluídos do que nós. Eles têm a sua cultura, têm o seu próprio meio de vida e nessa troca que nós vamos estabelecendo, todos nós vamos então progredindo. Ora, por exemplo, olha como a questão do progresso ela é relativa, né? Então, vamos lá. Quem mais conhece, tá? Um exemplo que eu vou citar aqui. Quem mais conhece a nossa Amazônia do que os índios? Quem mais conhece as propriedades que as plantas têm para curas do que os indígenas? Quem estabelece um contato espiritual que os indígenas já estabeleciam muito antes de nós, na época que foi aqui colonizado? Então veja como isso daí é um processo, né? É mais evoluído, é menos evoluído em relação ao quê? É preciso ter um parâmetro para a gente, para nós entendermos isso. Basta perguntar para qualquer indivíduo que serviu o exército na Amazônia, para quem comandou o exército na Amazônia, para quem esteve lá, da importância dos índios para o nosso país, do conhecimento que eles trazem.
Então perceba como isso é uma questão delicada para a gente abordar, não tem como bater o martelo, falar, não, determinado povo é mais evoluído do que outro povo, porque os espíritos eles vão reencarnando nos mais diversos campos, nos mais diversos países, das mais diversas maneiras, precisam aprender, precisam ter todas as experiências. Então veja como é uma questão delicada. Agora, uma coisa nós podemos falar que é fato. Os espíritos que reencarnam aqui nesse mundo são espíritos mais ou menos do mesmo nível. Não há... Os que reencarnam aqui, que estão muito mais evoluídos, são poucos, não são muitos. Nós estamos ali mais ou menos no mesmo nível. São como alunos de 7º, 8º ano que estão ali aprendendo as mesmas lições. Uns se destacam um pouco mais, outros se destacam um pouco menos, mas todos, absolutamente todos, aprendendo basicamente as mesmas lições. Então, isso daí já é mais um elemento, já é mais um motivo para nós exercitarmos a humildade. Para nós exercitarmos a humildade. Nós não somos melhores e nem piores do que quem quer que seja. Estamos todos aqui na mesma sala de aula, aprendendo basicamente as mesmas coisas. Mas foi muito boa essa questão dos índios, viu, William? Obrigado. Foi boa dar para a gente fazer essa reflexão e muitas vezes tirar alguns estigmas que ficam. Então, prossegue aqui Kardec. Isso é um comentário de Kardec, tá, pessoal? O estado natural é transitório, como nós já comentamos. Não tem como o homem ficar para sempre na infância da humanidade. Esse homem cresce, ele progride. O progresso é uma lei. Quer o homem queira, quer o homem não queira, ele avança. Quer a criança queira ou quer a criança não queira, ela avançará. A não ser que venha a sua desencarnação, ela completará 10 anos, ela completará 15 anos, ela completará 18 anos, 70 anos e por aí vai e desencarnará. Por quê? Porque isso daí é uma lei. Embora muita gente não queira crescer, essa lei é inevitável. Ela vem e pega todo mundo. Então não tem para onde correr. Eu preciso me adaptar às fases da vida. É tão complicado quando alguém está vivendo na vida uma fase incompatível. Então, aquele indivíduo que atingiu os seus 45 anos e ainda quer se comportar como uma criança, ou então os seus 50 anos e quer se comportar como um jovem de 20 anos, aí fica uma coisa incompatível e acaba gerando frustração, acaba gerando infelicidade, acaba gerando desassossego à sua alma. Prossegue Kardec. O estado natural é transitório e o homem liberta-se pelo progresso e pela civilização. Então, à medida que o homem avança, à medida que o homem progride, ele vai se libertando desse estágio de infância. Esse é o grande ponto. Nós precisamos até nos desapegar dessas fases da vida. Sabe aquela ideia que muitas vezes nós temos? Puxa vida, eu era feliz e não sabia. Ok, maravilha. Que essa fase fique no seu coração, mas ela já passou, ela ficou para trás. Que fique como lembrança, você já está num outro momento. Não dá para ficar vivendo lá no passado, na sua infância. É preciso caminhar. É preciso avançar, porque senão eu não aproveito o momento que está ocorrendo. Até porque se nós formos analisar, o que é o presente? O presente ele é aquele exato momento. Ó, a nossa palestra, que tem o quê? Nós estamos aí com 25 minutos mais ou menos de palestra, o início da nossa palestra já ficou no passado, já ficou para trás. Perceberam como a gente tem que aproveitar o momento? Porque ele é instantâneo, ele passa muito rápido. E aí depois eu chego lá na frente e falo, puxa vida, deveria ter aproveitado aquele momento lá e não o fiz. E aí bate aquele arrependimento. Puxa vida, mas já passou. O momento já passou. Então eu tenho que ficar ligado nisso, eu tenho que ficar focado nisso daí para não perder tempo. Isso também faz parte do nosso processo de crescimento. Aí, pessoal, o Kardec continua aqui, ó.
o homem se aperfeiçoa à medida que compreende melhor e pratica essa lei. Foi justamente o que nós comentamos no início da nossa exposição. A lei natural é aquela que regula, que dá referência moral para o homem, para ele avançar. O homem, quando se afasta dessa lei natural, então ele acaba não avançando, não progredindo, gera infelicidade. Quer um exemplo muito claro disso? Aquele indivíduo que acaba passando do limite. O limite dele é comer um sanduíche à noite, ele está com muita fome, mas o limite dele é um sanduíche. Só que está lá um sanduíche muito apetitoso, gostoso, ele vai e come 2. O que acontece com ele? Ele passa mal. Por que ele passa mal? Porque ele ultrapassou aquele limite que a natureza traçou. Então a natureza traça um limite para cada um dos indivíduos. Cada um tem o seu limite diante das coisas. E quando eu ultrapasso esse limite, aí vem a consequência daquela ação. Então veja que não é uma punição, não é um pecado, não. É apenas a consequência de uma ação. E aí o homem, por meio da reflexão, avança. Opa, peraí, eu já percebi que eu não posso, à noite, comer 2 sanduíches, porque eu passo mal. Esse é o grande ponto. É perceber o seu limite para poder avançar. Cada um de nós existe a lei que é geral, óbvio, mas cada um tem um limite dentro desse campo. Foi uma analogia que eu fiz aqui. Na questão 777, Kardec prossegue. No estado natural, então vejam que ele faz questão de colocar essa distinção entre o estado natural e a lei natural. E ele prossegue. O estado natural, o homem tendo menos necessidades. Será que no estado natural o homem tem menos necessidades? A criança tem menos necessidades que o adulto? Sim, a criança tem menos necessidades do que o adulto. A criança, ela vive ainda uma vida muito limitada. O recém-nascido tem 3, 4 meses. Qual é a vida dele? A vida dele é mamar, né, no peito da mãe, é se alimentar, é chorar, é interagir ali da sua maneira, ao seu modo. Ele não tem tantas necessidades que tem o homem que já avançou em termos de idade. Então ele fala, né, no estado natural o homem tendo menos necessidades, não tem todas as atribulações. Olha que coisa curiosa. O indivíduo, quando avança, quando ele tem necessidades, a própria necessidade, a introdução na vida civilizatória, traz atribulações para o homem. Traz atribulações para ele fica preocupado. Ele precisa de algumas coisas, não consegue, tem que arrumar um meio de conseguir essas coisas e ela traz, de fato, atribulações para o homem. Aquilo mexe com ele, marca o homem, que ele cria para si no estado mais avançado. Que pensar da opinião daqueles que olham esse estado como aquele da mais perfeita felicidade sobre a terra? Sabe aquele tempo, puxa vida, queria ser criança a minha vida toda. Aquelas pessoas, como nós já citamos aqui, que não querem crescer, não querem abraçar as responsabilidades, querem que sempre os pais façam as coisas para elas, ou que alguém faça. E aí, quando elas chegam na vida adulta, elas falam, eu era feliz e não sabia, puxa vida, aquele tempo é que era bom, tudo aquilo. E aí, o que os espíritos respondem? Que queres? É a felicidade do bruto. E há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os adultos, porque elas não entraram nesse campo das necessidades mais complexas que entraram os adultos, que precisam prover a sua existência material, que têm as suas necessidades psíquicas. É claro que a criança tem também, mas a do adulto é muito mais complexa. Então ele tem mais preocupações, ele acaba criando mais atribulações para si. E onde está o desafio que o faz avançar? Está em encontrar o equilíbrio. Está em realmente colocar no baú da necessidade real aquilo que é de fato necessário e colocar no baú do supérfluo aquilo que não passa de modismo, de momento, aquilo que não vai levá-lo a lugar algum.
Então, esse é o grande desafio do homem para que ele não entre nesse campo das atribulações desnecessárias. Isso é um desafio para todos nós. Eu preciso colocar no baú o que é necessidade real e o que é supérfluo. E saber distinguir isso é muito importante para o nosso equilíbrio, para eu não perder o foco daquilo que é essencial. Se eu tenho mais necessidades do que a criança, eu também não tenho todas as necessidades do mundo. Esse é o grande ponto, é encontrar esse equilíbrio para que eu não fique tão atribulado. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que requer treino, é uma tarefa que requer o desenvolvimento de algumas competências psíquicas, o desenvolvimento do intelecto, a boa utilização do livre-arbítrio, porque eu preciso fazer escolhas e a cada escolha que eu faço, eu gero uma renúncia. Não tem como. Toda escolha ela me traz uma renúncia. Para eu estar aqui agora, para vocês estarem aqui agora, vocês renunciaram a alguma coisa. Renunciaram à novela, renunciaram ao bate-papo com alguém, renunciaram a momentos de uma outra leitura. Então não tem jeito. E isso daí é fundamental para que o espírito avance. Aprender a gerenciar tudo isso. E essas questões que Kardec traz, eu as coloco como fundamentais para a nossa reflexão, para que a gente possa avançar. E ele prossegue. O homem, olha, veja como Kardec bate nesse ponto. Ele bate muito forte ainda nessa questão do estado natural. O homem pode retrogradar até o estado natural? Então vamos fazer aí um paralelo com a criança, tá? A criança que já fez 2 anos, ela pode retroceder a 1 ano? A criança que já fez 10, ela retrocede aos 5 anos? Será que isso é possível? Não. Nós sabemos que não é possível. Ela só vai avançar. Então, o espírito, ele volta para o estado natural. Bom, por aí a gente já sabe mais ou menos a resposta dos espíritos. Não. O homem deve progredir sem cessar. E aí os espíritos batem nessa tecla. Eles insistem. O progresso é uma lei. O homem deve progredir sem cessar. Sabe aquela pessoa que você fala, puxa vida, esse indivíduo não progrediu nada. Ele progrediu. E progrediu muito. Dá para acreditar que aquele indivíduo que você acha difícil, ele foi ainda pior? Foi. Hoje é a melhor versão dele. Se voltar alguns anos, ora, ele já passou. É por isso que nós devemos tomar muito cuidado com os julgamentos que nós fazemos das pessoas. Aliás, não se deve julgar. Você vai lá na escala espírita que você vai verificar isso. Primeiro, não se deve julgar, é imprudente julgar, porque nós não temos conhecimento da biografia espiritual das pessoas. Mas aquele indivíduo que nós estamos falando, que cometeu isso, aquilo e aquilo outro há 10 anos, hoje ele é outra pessoa. Pode ser que ele não tenha mudado nada, mas alguma coisa ele aprendeu. Não tenhamos dúvida disso. E se ele mudou realmente? Então veja, quando nós falamos isso, nós caímos numa flagrante injustiça. Porque o indivíduo já não é mais aquela pessoa. Ele já passou por aquela fase. E ele não vai voltar. Ele pode estar estacionado, mas ele não vai retroceder. Não vai retroceder. Se ele progride é porque Deus quer assim. Aí os espíritos então colocam um ponto final nessa questão. Deus quer que o homem avance. Pensar que ele pode retroceder à sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. Então, não dá para imaginar que o nosso mundo, por exemplo, que o nosso planeta Terra, ele está menos evoluído do que estava há 100 anos. Não. O nosso planeta avançou. E como avançou? Avançou bastante. Agora, muitas vezes, nós ficamos focados apenas naquilo que tem de negativo. Há coisas negativas, há coisas a mudar, há coisas a melhorar? Sim,
mas há também muitas coisas positivas que estão acontecendo e que nós não vemos muitas vezes porque as pessoas não divulgam. Aliás, Kardec, um pouco antes de morrer, uns 4, 5 meses antes de morrer, ele tratou desse tema na Revista Espírita. Ele traz um exemplo belíssimo de um indivíduo que praticava o bem, inclusive praticava o bem para uma pessoa que só prejudicava os outros. Ora, uma coisa é praticar o bem para aqueles que nos estendem a mão, nos abraçam, gostam de nós. Outra coisa é praticar o bem para aqueles que já tentaram nos prejudicar. E isso demonstra uma elevação muito maior da alma do que aquela que faz o bem apenas para quem lhe faz bem. Então, Kardec vem trazendo esse exemplo e depois, no final, ele encerra esse texto dizendo o seguinte: gostaria de saber a razão pela qual a imprensa escreve linha por linha das coisas ruins de maneira mais dramática. O mal, ele tem um grande espaço dado pela imprensa. Mas o bem, ao bem é deixado as últimas letras dos jornais. E promete tratar disso Kardec numa outra oportunidade de forma mais profunda. E fala, o exemplo é contagioso. Não deu tempo, ele acabou desencarnando logo depois, em março, no final de março de 1869. Esse texto, Uma Bela Caridade Evangélica, ele trabalhou no fim de 1868. Então, percebam essa última frase de Kardec. O bem é contagioso, o bom exemplo é contagioso. Ora, muitas vezes nós deixamos de passar um bom exemplo adiante para focar só naquilo que é negativo. E aí você dá a impressão de que o mundo realmente ele está piorando, ele está terrível, ele está tenebroso. E isso definitivamente não é verdade. O mundo ele está avançando. Poderia estar melhor? Sim, poderia ser um lugar bem melhor para todos nós. Mas nós não somos aqueles indivíduos de outrora, ou seja, nós avançamos. Não dá para negar a lei do progresso, ela está aí para que todos vejam. Pena que muitas vezes o mal ainda salte de maneira tão saliente aos nossos olhos. Mas é bom, é tudo questão de treino. É bom nós irmos treinando os nossos bons olhos. E aí Kardec, na questão 779, meus amigos, pergunta o seguinte: o homem possui em si a força de progredir? Será que está no homem essa força do progresso? Será que cada um de nós traz em si essa semente da evolução? Ou o progresso não é senão produto de um ensinamento? Foi algo transmitido para o homem ao longo dos tempos. Então Kardec meio que coloca os espíritos na parede. Ou é isso ou é aquilo. E olha que resposta curiosa dos espíritos. O homem se desenvolve ele mesmo naturalmente. Ou seja, já responderam, o progresso está no homem. Cada um de nós vai se desenvolver naturalmente. Mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. É então que os mais avançados ajudam no progresso dos outros pelo contato social. Então, meu amigo e minha amiga, você que quer se isolar, não tem jeito. Você avança por meio do progresso, do contato social, da interação que nós estabelecemos uns com os outros. Aqueles que sabem mais ajudam aqueles que sabem menos. E aí a gente volta lá na questão que o William propôs sobre os índios. Ora, quem, a não ser os índios, conhece mais, conhece melhor, conhece com mais propriedade a Amazônia, todas as plantas, toda aquela biodiversidade, aquela vida pujante e vigorosa da Amazônia do que os índios. Olha como essa questão de mais avançado ou menos avançado, ela é relativa. Olha os índios aí nos ensinando a todos
como trabalhar ali na Amazônia. Então, por meio desse contato, nós vamos ensinando ao mesmo tempo que vamos também aprendendo. Ou seja, todos nós estamos aqui praticamente na mesma sala de aula. Não tem para onde escapar. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? E aí os espíritos respondem, muitas vezes em decorrência desse. Ok? O progresso moral é muitas vezes decorrente do progresso intelectual. Eu aprendi, coloco em prática. Aprendo, coloco em prática. Aprendo, desenvolvo a inteligência, coloco em prática. Lembrando que a responsabilidade, ela está sempre atrelada ao desenvolvimento do espírito. De modo que uma mesma situação, um mesmo efeito, um mesmo resultado tem para cada espírito consequências diferentes. Vamos lá. Um homem de 30 anos, em pleno vigor intelectual, pega um copo desse aqui de água, assim, e o estilhaça, joga ao chão e o estilhaça. O copo quebrou. Qual foi o resultado? Copo quebrado. Uma criança, 3 anos, 3 não, vamos diminuir, porque 3 anos já sabe andar. 2 anos, ela está começando ali a andar, desequilibrada, bate na mesa onde está esse copo, o copo vai ao chão e se estilhaça. Qual foi o resultado? Nas duas situações, o copo quebrado. Uma coisa, porém, foi o copo quebrado pelo adulto, em pleno vigor intelectual. Outra coisa foi o copo quebrado acidentalmente por aquela criança que não tinha consciência do que estava fazendo. Olha como um mesmo resultado tem consequências diferentes. Olha como as coisas não são tão simples como nós podemos imaginar. Então, é por isso que Jesus diz, quem recebeu muito, vai ter que dar muito. Quanto mais eu sei, mais responsabilidades eu tenho. E é nisso que a gente deve ficar ligado, nesse ponto. Bom, meus amigos, tem alguns de vocês questões para colocar, que nós já estamos indo para o nosso final. Foi muito bom. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Muitas vezes, olha, e ficaram várias questões de O Livro dos Espíritos para trás. Gosto muito de falar sobre esse tema, porque é um tema que nos faz refletir como nós estávamos, como nós estamos e projetar adiante, jogar para o futuro. É um tema que eu considero muito importante mesmo para a nossa economia espiritual. Vamos ver, tem alguma? Obrigado, William, obrigado. Gostei, obrigado, meus amigos. A live estará no YouTube do grupo ainda. O bacana dessas ferramentas que nós estamos usando é que esse tipo de explanação, ele fica, né? Ele fica na rede e as pessoas vão vendo, podem ver em partes, podem ver em pedaços, né? Tá lá no carro, pode colocar e assistir e tal. Isso daí é bem bacana, fica. Né? Antigamente nós fazíamos as palestras apenas presencialmente e muita coisa se perdia, né? Muita questão legal, muitas colocações interessantes, elas acabavam ficando perdidas, porque não tinha, né, nenhum tipo de elemento que pudesse ali eternizá-las como estão sendo eternizadas agora, nas lives, aí vai para o YouTube, fica no próprio Facebook. Então, olha aí mais uma amostra de que o progresso está aí para todos nós, absolutamente todos nós. Então, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço ao convite dos amigos do Leon Denis.
uma grata satisfação e até uma próxima oportunidade para a gente fazer mais reflexões acerca das leis naturais. Vamos agradecer aos bons espíritos, a Jesus, por essa oportunidade de reflexão. Agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui. Kardec fala muito sobre a comunhão de pensamentos, que somos todos nós vibrando na mesma sintonia, remando para o mesmo lugar. Isso é muito importante. O movimento espírita tem muito a avançar se nós refletirmos nessas colocações que Kardec faz sobre a comunhão de pensamentos. Como é importante isso. Então, como foi bom estar aqui. É sempre uma alegria, uma satisfação. Obrigado aí, a Wanda, o William, a Marina, que nos fez o convite. E que os bons espíritos estejam conosco. Muito obrigado. E, meus amigos, até uma próxima oportunidade a todos. Um grande abraço.